Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal novamente. Quero continuar, falando com vocês aqui sobre marketing, sobre comunicação, que é um assunto que eu gosto muito de explanar para vocês aqui. Estou começando uma série com vocês aqui em que nós vamos falar sobre o mapa, de aceleração dos negócios. E nós não poderíamos deixar de falar do marketing, da importância que o marketing tem na aceleração dos negócios, na expansão dos negócios. A primeira coisa, então, que nós precisamos compreender, é o papel do marketing. O marketing ele tem um papel estratégico dentro das empresas. O marketing ele tem um papel estratégico dentro dos negócios. Ele precisa estar sentado ali na mesa, da tomada de decisões, na mesa da diretoria. Ele precisa estar ali para ajudar a tomar essas decisões através de dados, através de informações, através de análises do mercado que nós fazemos. Vamos começar a falar então sobre o mapa, de aceleração dos negócios. Eu vou falar um pouco com vocês aqui sobre o efeito do marketing nos negócios. Qual é o efeito do marketing nos negócios? E um dos efeitos do marketing nos negócios é esse mesmo, de utilizar ele como um aliado estratégico. Tirar o marketing do lado operacional, da função operacional, que é aquela função de fazer postagem, que é aquela operação muitas vezes de fazer campanhas, que é uma comunicação ou que é uma posição ali, tática dentro dos negócios, e colocar o marketing dentro de um ambiente estratégico no qual ele pode ter uma serventia melhor para o seu negócio, ele pode ter uma utilidade melhor para o seu negócio se você colocar ele como aliado estratégico, como aliado de crescimento, como aliado na tomada de decisão. Nós temos aqui então 4 simples pilares que vão nos ajudar aqui a compreender um pouco melhor o que é o marketing. Se você deseja então acelerar o seu negócio, comece a olhar para esses pilares aqui. Estou trazendo para vocês aqui, alguns pilares, alguns fragmentos desse mapa, alguns pedaços desse mapa para que você possa começar a preencher. É como se fosse um quebra-cabeça esse mapa, e algumas peças eu estou entregando para vocês hoje aqui. A primeira peça então seria aqui a clareza. Nós precisamos ter uma clareza de quem nós somos, de quem é o nosso público-alvo, de quem é o nosso mercado. Nós precisamos ter clareza aqui basicamente sobre 4 componentes, sobre 4 elementos. Nós estamos inseridos dentro de um contexto, dentro de um mercado, e nós precisamos ter uma visão boa sobre esse mercado. Então, olhar aqui para o mercado é o primeiro pilar que nós precisamos olhar, ter clareza sobre o mercado. O segundo pilar aqui seria ter clareza sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços que nós oferecemos. O terceiro pilar seria sobre uma clareza sobre o público-alvo, sobre todos os públicos que cercam a nossa marca. Nós temos o público-alvo, nós temos os consumidores finais, nós temos ali os nossos colaboradores, os nossos parceiros. Todos esses públicos são importantes para a nossa marca. Nós precisamos fazer um mapeamento desses públicos e também, dos canais. Tem várias coisas que nós precisamos então olhar aqui e ter uma clareza sobre eles. Estou destacando aqui alguns para vocês que vocês podem olhar. Como eu já falei, vocês podem olhar aqui o mercado que vocês atuam, a empresa de vocês, ter uma clareza melhor sobre a empresa de vocês, ter uma clareza melhor sobre os seus produtos, ter uma clareza melhor sobre os seus públicos, sobre a mensagem que vocês estão passando no mercado, sobre o funil de vendas de vocês também é muito importante, a jornada do consumidor, ou seja, ter uma clareza sobre o ambiente estratégico, sobre o ambiente tático e sobre o ambiente operacional, do que vocês pretendem com a empresa de vocês também, do que vocês pretendem alcançar com os negócios de vocês. A primeira coisa, então, que nós precisamos fazer é ter essa clareza, para que vocês possam saber onde focar, que é o próximo pilar aqui, que é a direção. No pilar da clareza, nós fazemos uma análise muito grande do mercado, muito profunda, uma análise muito profunda do mercado, e isso vai nos trazer muitos dados, muitas informações, muito conhecimento, e nós precisamos tomar orientações, nós precisamos tomar algumas direções em cima dessa clareza que nós temos ali. Nós precisamos escolher para onde nós vamos caminhar. Essa clareza ela vai nos entregar aqui várias oportunidades, vai nos entregar também aqui várias ameaças do mercado, que é a análise SWOT, Ela vai nos entregar então aqui forças, ameaças,
vai nos entregar também aqui oportunidades, vai nos entregar também aqui os riscos. Nós vamos olhar para tudo isso e tomar uma decisão, baseando em todos esses dados que nós temos aqui, toda essa análise que nós fazemos aqui, que nós fizemos aqui, qual seria a melhor direção que nós podemos tomar. O marketing, então, que ele vai orientar, né? Ele vai orientar as decisões e evitar aqui ações aleatórias. Nós precisamos de um foco. Nós temos um mapa muito grande na frente, nós precisamos de um foco, precisamos de um caminho, definir um caminho para prosseguir nesse caminho dali para frente. Esse seria o segundo pilar, que seria o pilar da direção. O terceiro pilar aqui da organização, o marketing como, né, a estrutura de processos e também, né, de ações aqui que podem se tornar eficientes. Nós precisamos tomar um cuidado com os nossos processos, com as nossas etapas, com tudo aquilo que nós precisamos organizar para alcançar um objetivo, uma meta. Nós escolhemos uma direção, nós já temos um caminho, nós queremos chegar lá. E como que nós vamos chegar lá? É aqui que entra a organização. Nós precisamos organizar a nossa empresa de forma que ela possa chegar lá. Se nós temos aqui um caminho que vai durar um ano, por exemplo, que seria o planejamento estratégico de um ano, nós precisamos desdobrar esse planejamento aqui em planejamentos semestrais, em planejamentos trimestrais também. Ou seja, definir aqui uma rota para os 3 primeiros meses. Dependendo do resultado dessa rota, nós vamos escolher um outro caminho para os próximos 3 meses e assim nós vamos caminhando de 3 em 3 meses até alcançar aquele objetivo que nós definimos ali na etapa da direção, né, os objetivos e metas empresariais. Nós definimos lá e nós organizamos a nossa empresa para chegar lá. E essa organização ela está muito voltada ao lado tático da empresa. Organizar os nossos produtos, organizar os nossos canais, organizar os nossos públicos, quais públicos são importantes nessa jornada de crescimento que nós estamos fazendo, quais são, né, os canais importantes, será que nós vamos criar um site, será que nós vamos investir em redes sociais, será que nós vamos investir em influenciadores? Aqui entra muita organização através de processos, através aqui de checklists, através também aqui, né, de um planejamento de comunicação, de um planejamento de marketing, planejamento de canais, planejamento de metas. Tem vários planejamentos que nós podemos fazer aqui, mas nós precisamos focar aqui principalmente nos processos. Quais são os processos que nós vamos desenvolver dentro da empresa para que nós possamos chegar onde nós queremos? Nós precisamos então ter bons processos, porque quando nós colocamos dentro de um processo tudo que nós fazemos, nós podemos analisar se aquele processo está funcionando e se nós precisamos adaptar aquele processo, eliminar algumas etapas, aprimorar aquele processo. Nós podemos aqui medir os resultados daquele processo. Por isso que é importante você ter processo para a gestão de redes sociais, para a publicação de artigos, para atendimento, né, ao cliente, pós-venda. Você pode começar aqui a organizar o seu funil de vendas, por exemplo, desde a atração de clientes que nós temos lá na visibilidade, a atração de clientes ali, desde a geração de leads, a conversão em vendas e também o pós-venda, que seria ali o marketing de relacionamento, onde nós vamos já nos relacionar com aquelas pessoas que já compraram de nós. Nós precisamos ter essa clareza, então, das pessoas que já compraram de nós. Olha como é importante tudo isso, pessoal. Olha como é importante vocês terem uma boa organização na empresa de vocês. E o último pilar aqui seria o pilar do controle. Marketing mede resultados e ajusta estratégias com dados. Nós precisamos aqui ter um controle sobre os nossos dados. O que nós vamos medir? O que nós precisamos medir durante a jornada? Será que é importante medir, por exemplo, curtidas no Facebook, no Instagram? Será que não seria mais importante nós calcularmos ali ou nós acompanharmos ali, fazer uma medição do nosso ROI, fazer uma medição do nosso CAC, fazer uma medição do nosso LTV, por exemplo? Muitas vezes são essas variáveis que vão trazer a diferença para o nosso negócio, que seria ali o LTV, que é a linha do tempo do seu cliente, ali o tempo de vida do seu cliente dentro da empresa. Muitas vezes você tem aquele cliente que comprou uma vez e não comprou mais, ele tem um LTV bem fraco.
Você tem aquele cliente que está comprando há vários meses ou sempre está recomprando de vocês. Esse cliente tem um LTV muito grande, muito forte. É nesse tipo de cliente que você precisa investir. Muitas vezes vocês já têm esse tipo de cliente, basta fazer um mapeamento desse tipo de cliente para que vocês possam ali daqui para frente começar a fazer um mapeamento de mercado em busca desse perfil de clientes, fazer uma leitura desse perfil de cliente, fazer uma análise, saber como que ele se comporta, se esses clientes têm outras referências de clientes que eles possam trazer também. Isso é muito importante para o nosso negócio. E ter então esse controle, o que nós precisamos controlar? Nós precisamos ter o nosso dashboard ali, o nosso painel de controle que vai nos ajudar a tomar as decisões, que vai nos orientar, que vai mostrar para nós se nós estamos indo no caminho errado, nós estamos indo, né, pelo caminho errado, pelo caminho certo, o que nós precisamos ajustar, o que nós precisamos medir daqui para frente. Eu resolvi trazer para vocês então aqui esses 4 pilares aqui, que eles podem ajudar vocês nesse quebra-cabeça da expansão de negócios, da expansão, né, e aceleração também aqui de negócios. Estou começando com vocês aqui uma jornada dessa expansão de negócios e eu quero trazer para vocês aqui o máximo de elementos possíveis para ajudar vocês nessa aceleração, principalmente na aceleração digital de negócios que vocês podem fazer. Hoje eu fico por aqui então, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe também esse conteúdo se você achar que ele é importante. Espero que você tenha compreendido que o marketing ele é um aliado estratégico muito grande, que ele precisa ajudar vocês a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas. Ele vai trazer mais clareza para vocês, mais direção, mais organização, mais controle e vários outros pilares que nós precisamos trabalhar. Esse então seria o efeito do marketing nos negócios. Ele vai causar um efeito de expansão do seu negócio, desde o ambiente estratégico, desde o ambiente operacional, desde o ambiente de controle, por exemplo. Todos esses ambientes aqui nós podemos percorrer através do marketing. Hoje eu fico por aqui então, um abraço e até breve.